né? No caso da Holanda contra o Catar, era praticamente óbvio e ululante, né? Era, assim, claríssimo que a Holanda ganharia essa partida. E aí, nas escalações, a gente pode ver aqui que o Memphis Depay, né, que é, em teoria, o principal jogador dessa Holanda, pelo menos antes da Copa, durante a Copa, já tá vendo que o protagonismo tá indo pro Gakpo, né, que a gente aprendeu que é Hakpo, exatamente, Hakpo. Então ele começou como titular ali. E eu até achei que o Memphis ia detonar hoje, mas ele não. Até onde eu vi, ele não jogou tão bem, né? Ele até perdeu um gol ali perto da pequena área. Mas eu vou pedir pro Yuri tomar a liderança de contar pra galera como é que foi esse jogo e mostrar e falar dos principais detalhes. Eu vou mostrando nas abas aqui que eu tenho abertas com os detalhes aqui. Só que como eu não assisti o jogo, eu não me sinto muito tranquilo pra falar, beleza? Mas assim, a Holanda fez o trabalho de casa, né, cara? Pelo que eu vi, assim, de leves de relance, controlaram o jogo sem sofrer muito, não jogaram muito bem, mas também não passaram em nenhum momento parecia que eles não iam conseguir ganhar, né? Acho que foi mais ou menos por aí. Assim, primeiro, uma coisa que já é marca registrada do Louis van Gaal, que é o treinador da Holanda, é que ele não gosta muito de repetir time. Isso já é algo que, desde os anos 90, quando ele começou a aparecer como um grande treinador, é da característica dele. Então, por exemplo, ele chegou a treitar com grandes jogadores no passado, porque chegava um jogo e ele colocava esses caras no banco. Ele gosta muito de rodar, sabe? Então, às vezes ele gosta de usar certos jogadores, chega um outro jogo e ele muda. E essa já é a terceira escalação diferente da Holanda na Copa do Mundo, né? Ele já mudou a zaga, já mudou a ala, já mudou o ataque. Acho que o único jogador que, pelo menos por enquanto, tá com a titularidade garantida é o Gakpo, né? Porque é o que sendo o melhor jogador do time, o grande destaque. Eu esperava que a Holanda fosse ser mais contundente, né? Que ela fosse tentar buscar uma goleada, porque ela precisava de garantir um certo saldo para evitar a chance que o Equador tinha de ser o primeiro lugar, né? Porque para quem não estava ligado, o Equador e a Holanda começaram a rodada com o mesmo saldo. Então, existia a possibilidade de, por exemplo, se a Holanda ganhasse de 1-0 do Catar e o Equador vencesse Senegal por 2-0, o Equador seria o primeiro do grupo. Então eu esperava que eles fossem partir mais pra cima pra tentar fazer uma vantagem, mas na verdade eles jogaram com freio de mão puxado, cara. Eles não fizeram muita pressão e começaram o jogo até bem, geraram algumas chances, depois a partida entrou no marasmo. Acabou que ela se definiu logo após o primeiro gol, né, que vem de uma jogadinha por dentro, em que o Gakpo tabela com o Klaassen, invade a área e finaliza de perna direita. E algo que ele alcançou com essa finalização, na verdade algumas coisas, né? Primeiro, que ele se tornou o primeiro holandês a fazer gol em todos os jogos de uma fase de grupos da Copa do Mundo. Ele se tornou apenas o segundo jogador a fazer gol, o primeiro gol da sua equipe na fase de grupos nos 3 jogos. Então, ele abre o placar para a Holanda contra o Senegal, contra o Equador e hoje contra o Catar. O único jogador que tinha feito isso antes dele tinha sido o Alessandro Altobelli, que é italiano. Isso foi lá na Copa do Mundo de 1986, cara, há bastante tempo. E Então, só um ele detalhe bem apenas. rapidinho sobre isso. Parece. Do jeito que tu falou, parece aquela estatística que ninguém dá bola, tá ligado? Hã? Essa aí que tu falou é muito especial porque, cara, tem uma diferença muito grande de tu fazer um gol quando o jogo tá 4-0 pro teu time ou 3-1 Sim. e tu fazer o gol que abre o placar numa partida tensa. Porque quando tu abre o placar, tu tá basicamente desbloqueando o jogo. Tu tá quebrando o sistema do time adversário, tá quebrando o plano de jogo deles, né? Então tu abrir o placar geralmente é um gol que vale mais, digamos assim. Obviamente que o gol vale o mesmo, né? Mas enfim, é um gol, em teoria, mais importante do que outros que podem sair durante a partida, né? Então, É, tu fazer isso aí é bem relevante. todos os gols, assim, cara, muito bons, cara. Porque, assim, o primeiro gol ele infiltra na área, tira do goleiro de cabeça. O segundo gol é um balaço de perna esquerda. E o terceiro gol, ele faz uma tabela linda com o Klaassen e finaliza forte de perna direita no canto do goleiro. Então são todos gols. Não é aquele gol de, ele apareceu no segundo pau e encostou pro gol, sabe? São gols difíceis de fazer. São gols que um cara que for bagre, por exemplo, como a gente costuma falar, não vai conseguir fazer. Agora, no segundo tempo, a Holanda seguiu naquele jogo meio lento. O Depay estava tentando guardar o dele, estava tentando se esforçar, mas nem o Catar conseguia imprimir alguma resistência e nem a Holanda parecia querer muito fazer um placar maior, né? E assim, de início eu cheguei a pensar, poxa, mas pô, os caras poderiam tentar golear, né? Estão enfrentando uma das seleções mais fracas da Copa, talvez a mais fraca. E estão jogando um futebol meio lenga-lenga, sabe? Só que eu acabei entendendo porque o primeiro mata-mata já é domingo. Então
Eu acho que eles aproveitaram esse jogo, que era um jogo extremamente fácil pra eles, pra descansar. Jogar em marcha lenta, né? Jogar em fogo brando. Ele não podia colocar o time reserva porque a Holanda não estava classificada, né? Então ele não seria estúpido. Mas ele botou o time titular. Quando os caras fizeram o resultado, eles começaram a administrar, cara. Parecia um jogo treino, sabe? Então muitas vezes você via a Holanda tocando a bola, tocava pra cá, tocava pra lá. De vez em quando dava uma apertadinha, criava uma chance de gol. Começou a colocar outros caras. O Bergwijn entrou bem, ele coloca uma bola no travessão, num chute maravilhoso. E ficou por isso mesmo, cara. Depois saiu o segundo gol, um gol que, assim, é de origem de um gol perdido pelo Depay, né? Que ele recebe a bola na área, finaliza, o goleiro defende e o Frank de Jong completa no rebote. De Jong que fez uma partidaça, né? Como eu disse, a Holanda ficou muito naquele negócio de controlar o jogo, né? Controlar a bola, toca pra cá, toca pra lá. E o De Jong tava fazendo isso muito bem. Então ele era meio que a engrenagem principal do time, o núcleo, né? O jogo passou muito pelos pés dele. Eu acho que a gente, sinceramente, cara, não viu o melhor dessa Holanda. Eu acho que não foi uma fase de grupos muito empolgante, né? Acho que todo mundo concorda. Exceto pelo Gakpo, né? Que, poxa, acho que eu e o Pedro, a gente já tá falando do Gakpo faz muito tempo, especialmente o Pedro, que já conhece ele há mais tempo do que eu até. E a gente esperava que ele fosse aparecer bem nesse Mundial, mas não tão bem assim, cara. Foi até surpreendente, porque a gente, sei lá, acho que a gente tava esperando ver mais gols, por exemplo, do Memphis Depay. Mas foi ele quem assumiu a responsa, né? Com a ausência do Depay. O Depay não chegou bem pra Copa do Mundo. Ele assumiu a responsa e é um cara que não tem medo de definir, né? Então, quando ele vê a chance de definir uma jogada, de finalizar pro gol, ele manda mesmo, não quer nem saber. Ele é esse tipo de jogador. Eu acho, cara, que a Holanda não tem muito o que sonhar se for só ele, não. Eu acho que o Depay tem que aparecer mais pra essa competição. Acho que o Depay tem que se recuperar e tem que voltar a jogar como ele normalmente joga com a camisa da Holanda, que ele sempre joga muito bem pela Holanda. Não tanto pelos clubes recentemente, né? A passagem dele no Barcelona não tem sido grande coisa. Eu acho que esses dois caras têm que se ajudarem, sabe? Tem que ser aquela duplinha ali. Porque senão, cara, vai ser muito difícil. Eu acho que nesse primeiro mata-mata mesmo, a gente vai falar mais lá pra frente, mas não é baba pra Holanda, não. É até engraçado de falar isso, porque a Holanda tomou um gol só nos 3 jogos e fez 7 pontos, né? Então um desempenho bem bom. Só que em termos do futebol jogado, parece que deixou muito a desejar, né? Não teve nenhum jogo que a Holanda jogou um futebol que tu falou, não, pô, jogou bem, né? Jogou bem. Não, todos foram, tipo, jogou o mínimo necessário, assim, né? Acho que também dá pra destacar rapidamente o Klaassen, né? Porque na primeira partida ele faz o segundo gol contra Senegal. No jogo contra o Equador ele dá assistência pro Gakpo, né? Ainda que não é uma assistência assim daquelas, porra, aquela enfiada maravilhosa. Sim. Tipo, ele dá um passe ali, o Gakpo finaliza. E hoje também ele contou assistência pro Gakpo, né? É ele que bota o Gakpo com condição de finalizar. Então, no final das contas, ele também é um jogador que acabou tendo participação direta em 3 gols nos 3 jogos, né? Até ele levou hoje pra casa o prêmio de melhor do jogo oficial da FIFA, né? A gente escolheu um diferente aqui, o Yuri acabou escolhendo o De Jong por ter sido um cara que realmente passou todos os passes por ele. Acho que ele tava com 90 e poucos passes na partida, uma coisa assim, e 92% de passes certos, além de ter metido um gol também, né? Então foi uma partida destacada dele. A gente pode ver as estatísticas aqui, que a Holanda criou uma quantidade decente de chances, né? 1,57 de gols esperados, ao mesmo tempo que praticamente não sofreu aí muito perigo do... Olha o do Catar, cara. 0,14. Cara, foi um jogo assim que... Sei lá, cara, parecia que os caras do Catar não queriam jogar, sabe? Eles estavam totalmente desmotivados. Eles não tinham mais o que fazer, já estavam eliminados, mas eu acho que, sei lá, cara, poderiam ter mostrado mais energia, sabe? Estavam jogando no país deles, pra torcida deles. Enfim, se tornaram, né? Se consagraram como o pior anfitrião da história das Copas do Mundo. Primeira vez que um anfitrião perde 3 partidas em uma Copa do Mundo, cara. Eu acho que a maior vergonha de anfitrião ainda pertence ao Brasil, infelizmente, né? Que é o 7-1, mas a seleção do Catar realmente, cara, é o que a gente falou logo no comecinho da Copa. Eles não têm nível de Copa do Mundo. Eles nunca se classificaram para uma Copa do Mundo. Eles só jogaram porque eram os anfitriões mesmo. E isso ficou muito na cara nos jogos deles. Aconteceu uma coisa curiosa com o Catar, que ele talvez seja o pior time da Copa, mas ele não foi goleado por ninguém, né? Ele tomou de 2-0 do Equador, 3-1 do Senegal, num jogo que eles até acho que foi o melhor jogo do Catar, porque contra o Senegal eles tiveram alguns momentos ofensivos que inclusive obrigaram o Mendy a fazer 2 defesas incríveis, né?
E contra a Holanda também acabaram não tomando uma goleada. Tudo bem que a Holanda não jogou, obviamente, no máximo, né, do seu potencial, mas o Catar acabou tomando, foram 2, 4, 7 gols na Copa só. Não foram, assim, nenhuma goleada histórica, né, como a gente poderia imaginar que talvez alguém fosse entrar e meter 6, 7 no Catar. E eu acho que isso aqui também a gente tem que falar que não é só um dado curioso. Ah, não, o Catar é o pior anfitrião da história, uma estatística. Não, isso aqui reflete... Também, mais uma vez, é um fato que reflete a escolha terrível do Catar como sede da Copa do Mundo. Porque não que o anfitrião necessariamente tenha que ir bem pra uma Copa valer a pena, nada a ver, não tem nada a ver. Só que o Catar é um país que teve esse desempenho em Copa do Mundo depois de investir em formação de atletas durante 20 anos, cara. Ou seja, eles não... Cara, o futebol lá é praticamente inexistente, não se justifica, não tem tradição nenhuma. Não tem porquê, sabe? A não ser interesses né, políticos e econômicos aí. Então é mais um detalhezinho que mostra como essa Copa lá foi um negócio assim que não faz sentido poder ter uma Copa em algum país apaixonado por futebol, com história futebolística, com grandes jogadores, né? Alguma coisa do tipo assim, mas não, tá lá num país que praticamente não tem jogadores, né? Não tem nem futebol local direito. A população de catares mesmo, né, de pessoas que são de lá é pequeníssima, acho que é 350 mil pessoas, uma coisa assim, né, o restante dos habitantes do país são estrangeiros, então é uma coisa que simplesmente não tenho o que falar, cara, não tenho o que falar, e eu acho que acabou sendo... Talvez a única vez que eu tenha visto na minha vida uma seleção ser derrotada, ser eliminada e ninguém ficar triste, cara. Não vi uma pessoa lamentando, cara. Então tá, Equador e Senegal era um jogo que, em teoria, o bicho ia pegar porque essas duas seleções jogavam valendo uma vaga direta. Quem ganhasse classificava, né? E o Equador voltou a jogar com uma linha de 4, eles tinham botado uma linha de 5 no jogo anterior, que eles conseguiram fazer contra a Holanda. E, cara... Não sei se funcionou muito bem não, porque sinceramente foi um jogo muito decepcionante. O Ener Valencia, que saiu de maca no jogo anterior, tinha conseguido ir jogar tranquilo, né? O bicho foi pro jogo, tava lá escalado como titular e tal. E na seleção de Senegal a gente teve duas mudanças. O Cis, que é um camarada que eu não conheço muito, e o Pape Gueye, aquele camarada jovenzinho do Marseille, entraram. Inclusive o Pape Gueye, ele meio que falha no gol do Equador, mas ele também faz uma boa partida aí. E, cara, Equador vinha de um bom jogo, né? Vinha de um bom jogo. Eu até achava que eles eram favoritaços pra passar, não só por causa do futebol que eles tinham demonstrado na estreia contra o Catar, fazendo uma atuação segura, não empolgante, mas segura, e depois contra a Holanda, fazendo um jogo em que, em muitos momentos, parecia que eles mereciam mais a vitória do que a Holanda, né? E eles também precisavam só do empate contra a Senegal pra passar de fase. Senegal que tava com a pressão da vitória. Então foi muito decepcionante quando a gente entrou em campo, cara, e viu um Equador que não conseguiu repetir nem um pouco daquele bom desempenho contra a Holanda. Foi um Equador que praticamente o jogo inteiro foi dominado pela seleção de Senegal, que fez uma grande partida e classificou com muito mérito, cara. Equador, assim, foi muito decepcionante dessa vez, né? Começa que... Cara, eu lembro que logo quando começou o jogo da Holanda tava bem no marasmo, e direto eu escutava o Luizinho, que era o narrador que tava lá narrando na Cazé TV, ele, e vem Senegal, e pai, quase vai gol, goleiro faz a defesa, bola pra fora. E esse eu disse, meu Deus, só dá Senegal nesse jogo, cara, que porra é essa? Eu tava esperando uma partida mais disputada. No primeiro tempo, cara, Senegal teve várias chances boas ali, né, chances claríssimas de gol e tal, que acabaram não sendo convertidas, mas eles estavam dominando a partida. Equador, cara, não foi nem sombra daquele time que conseguiu encaixar um jogo contra a Holanda, né? E aí acaba que Senegal abre o placar com um pênalti no Sarr, ele sofre o pênalti, ele vai bater, e cara, ele bate, olha só, ele tá olhando pra um lado, bate no outro, bateu com muita tranquilidade o goleirão Galíndez, né, do Equador, nem se mexeu, foi uma bela cobrança do Sarr, ele fez 1-0. E depois, o Equador, cara, fez mudanças na escalação, e acabou indo pro segundo tempo com mudanças, conseguiram melhorar a equipe. Só que foi aquela melhora marromeno, tipo assim, aquela melhora que pelo menos eles não estavam mais sendo amassados. Mas não queria dizer que eles estavam jogando bem, ou que eles estavam conseguindo criar chances, né? Sinceramente, eles não estavam levando muito perigo no gol do Senegal. Só que daí vem uma bola na área, né, num escanteio, dá uma desviada no primeiro pau ali, e no segundo pau aparece ele, o garotinho Moisés Caicedo, pra empurrar pro gol vazio, né, e empatar o jogo pro Equador.
E aí era loucura, porque esse jogo, cara, cada gol valia tanto que o Equador fez o gol, empatou e tava passando, e eliminando o Senegal. E aí, cara, a galera do Equador indo à loucura, meu Deus do céu, o Caicedo saiu comemorando como se tivesse feito um gol do título da Copa do Mundo e tal. Só que os caras conseguiram manter essa liderança por 2 minutos, se não me engano, 18 segundos, uma coisa assim. Logo que deu a saída de jogo, vai rolar um lance lá, cara, e a bola vai na área, cara, um bate-rebate bizarro, velho, bizarro, porque é o Ener Valencia, um dos principais destaques do Equador na Copa, se não o principal, e o Estupinan, que é o lateral esquerdo, também um dos principais destaques do Equador na Copa. Os dois meio que vão tirar a bola ao mesmo tempo, aí um meio que tromba no outro, bate a bola na coxa do Estupinan, eu acho, e sobra pro Colibalenda. O Colibalenda chega finalizando. Ele que tava muito bem na defesa, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os números, é impressionante. E ainda acaba fazendo o gol da vitória, que não só no final das contas deu a vitória pra Senegal, mas deu tranquilidade no jogo, porque se o Equador empata e eles começam a buscar o empate e não vem, imagina a panela de pressão que não começaria, porque já tava no segundo tempo, já começava a indo pro final da partida, né? E Senegal precisava vencer, mas o Koulibaly logo faz 2-1 e aí a pressão volta pro Equador imediatamente. O Equador não tava legal e quando teve o momento, quando teve a chance de segurar um resultado de repente pra conseguir classificar, sabendo que não tava jogando bem, não conseguiu, segurou o resultado por 2 minutos. E aí o que aconteceu foi que o Senegal passou na frente e aí dali pra frente praticamente o Equador não conseguiu criar mais nada. E uma das grandes decepções foi o Ener Valencia, ele que fez uma estreia de Copa do Mundo excelente, jogou muito bem contra a Holanda também, um dos melhores atacantes da Copa até aqui, mas hoje não jogou nada. Cara, hoje sim foi péssimo, ele não acertou absolutamente nada, ele errou tudo, pegou pouco na bola. Não sei se ele não tava 100% fisicamente, porque a gente sabe que ele saiu de maca no último jogo lá, eu não vi em nenhum momento alguma notícia falando que ele tava com alguma dor ou alguma coisa, mas ele teve um desempenho muito pobre, né? E quando tu fala de uma seleção que não tem grandes nomes, e ele foi o cara que tava decidindo os jogos, quando é o principal jogador joga uma partida muito ruim, isso não ajuda em nada, né? Só faz com que a seleção fique mais fraca e acho que se contava muito com o poder de decisão dele aqui, e ele não conseguiu fazer. Então no final das contas acabou 2-1. O Equador tu pode ver que teve mais posse de bola até no final das contas, né? Mas as principais chances criadas aí acabaram sendo de Senegal, que teve 2 vezes mais gols esperados. E cara, a partida que fez o homem Koulibaly é um negócio histórico pra Senegal, porque eles classificam pra mata-mata de Copa do Mundo apenas pela segunda vez na história. E cara, esses números defensivos aqui do Koulibaly, eu tenho acompanhado mais. Como eu tenho feito esses Man of the Match, escolhido o melhor jogador da partida em todas as partidas dessa Copa, eu tenho aprendido mais sobre o que é o número bom, o que é o número ruim, o que é o número alto ou baixo pra atuação de jogador. E o Koulibaly como zagueiro, meter 10 duelos vencidos e 16 ações defensivas, que aí entra desarme, limpada de bola, né, chute pra longe da defesa, coisa assim. Cara, é uma atuação defensiva brutal, tá? Eu acredito que se a gente for buscar no histórico dessa Copa inteira, não tem ninguém que conseguiu números como esse aqui defensivo dele, não. É um negócio brutal e ele ainda faz o gol da vitória. Alguns disseram que no gol de Equador ele falha no primeiro pau, mas eu acredito que, apesar de que ele tava ali na área, né, onde tem o primeiro desvio, a marcação do cara que cabeceia não era responsabilidade dele, era responsabilidade de outro jogador. De qualquer maneira, Senegal venceu com o Koulibaly histórico, né? Eliminando o Equador, que, adivinha, cai cedo na Copa do Mundo. Vai pra casa mais cedo, né? O que eu fiquei triste porque a seleção do Equador tava maneirinho, os caras batalharam, jogaram uma boa Copa até, acho que eles têm que sair de cabeça erguida, uma seleção jovem, com alguns nomes bem jovens, né, e que podem de repente conseguir classificar pra próxima Copa também. Eu acho que eles saem com orgulho do que eles fizeram. Aqui tem um baita de um fotão, né, daqueles de final de jogo assim, cara, nosso Senegal se abraçando e os jogadores do Equador muitos chorando em campo, né, porque imagina, eles acreditavam na classificação. Desculpa, Yuri, fala. Eu até botei aqui que tiveram alguns destaques muito importantes essa seleção, uma seleção bem jovem, tá, tem poucos jogadores aí mais veteranos. Acho que o Valencia é um deles, né? E no final das contas, olha só, o Valencia foi decisivo. Eu acho que tá pra sempre na história dessa seleção, porque não é uma seleção grande. O cara meteu 6 gols em Copa do Mundo por Equador. Tem jogadores lendários na história das Copas que não tem 6 gols, né? A gente também tem o Caicedo e o Estupinan, os dois do Brighton, que jogaram uma Copa muito boa. São jogadores em plena ascensão, né? Não chegaram no auge das suas carreiras, certamente. Inclusive, eu acho que ambos têm cancha pra se desenvolverem e irem parar em times maiores aí no futuro próximo. E o Hincapié,
que é o zagueirão do Leverkusen, e o Preciado, que é o lateral direito, tiveram bons momentos na Copa, mas hoje foram mal. O Preciado errou muito, principalmente no começo do jogo, e o Hincapié, ele que faz o pênalti no Sar, e é um pênalti grotesco, grotesco. Mano, o cara chega totalmente atrasado, esse camarada aqui, o camisa 3, né? Totalmente atrasado, ele é muito jovem, ele tem 20 anos, a gente até elogiou ele em outro cast aqui, porque ele tava bem, mas hoje ele teve uma atuação meio desastrosa, né? E, cara, tem umas coisas bem legais que eu queria mostrar pra vocês, que é o seguinte, se liga na festa lá em Senegal, velho. Vamos botar aqui. Isso aqui não vai dar direito autoral, não, se liga. Imagina a alegria, velho. Cara, esses caras merecem muito também, né, velho? Não, maravilhoso isso aqui, cara. Maravilhoso, muito legal mesmo. A classificação mais do que merecida. Foi um dos jogos que, tipo assim, não tinha como tu ficar triste com o resultado, porque eu acho que ambas as seleções fizeram por merecer, e ambas as seleções são carismáticas, assim, torcidas bacanas e tal. Então, cara, Senegal passou e tá muito merecido. O Aliou Cissé é esse brother aqui, ele é o técnico da seleção de Senegal, tá? Olha como ele é importante pra seleção de Senegal historicamente. Se liga, acompanha comigo. Ele era jogador e capitão, tá aqui uma foto dele, né? Tá vendo ali a abraçadeira? Jogador e capitão de Senegal quando eles chegaram na primeira final de Copa Africana de Nações da sua história. Depois, ele era o capitão quando eles conseguiram o primeiro mata-mata de Copas do Mundo na história. E depois ele volta como treinador, leva Senegal pra uma final de Copa Africana de Nações e perde pro Egito. Leva Senegal pra outra final de Copa Africana de Nações e depois vem... Não, mentira, eles perdem pra Argélia, desculpa, né? Aí depois eles vão pra outra final, sob o comando do mesmo cara, e vencem em cima do Egito. E aí, por último, o cara classifica Senegal pra Copa do Mundo e ainda vai pro mata-mata pela apenas a segunda vez na história. Então tudo das melhores coisas que a seleção de Senegal obteve durante a sua história foram conseguidas sob a liderança desse cara, ou como capitão, ou como treinador. Então, um camarada absolutamente lendário. Até vi alguém perguntando no Twitter assim, Aliou Cissé ou Mané, quem é mais importante? Se tu me perguntasse isso há 3 meses, provavelmente eu diria Mané, porque por causa de ignorância, porque eu não sabia da história do Aliou Cissé. Mas depois do que eu vi isso aqui, assim, historicamente, me parece que o Aliou Cissé, obviamente que o Mané tem muitas coisas boas pra falar dele, e acredito que ele vem transformando o país dele lá de certa maneira na questão esportiva, né? Então ele tem um tamanho gigantesco também na história, mas assim, o que esse cara fez tanto como jogador quanto como treinador é um negócio muito marcante. E só pra finalizar então, acabou o grupo A dessa maneira, Holanda 7 pontos, classificada, Senegal 6 pontos, classificou no finalzinho, Equador foi pra casa eliminada e o Catar com a pior campanha de um anfitrião na história. Então Gales contra a Inglaterra é o seguinte, a seleção de Gales já entrava assim, fazendo uma Copa terrível, podre, né? E ainda assim eles tentaram fazer uma mudança aqui pra, quem sabe, ganhar da Inglaterra. Tinham jogadores galeses que tinham dado declarações dizendo, nossa, como seria lindo a gente ganhar da Inglaterra e classificar, não sei o que lá. Mas assim, era difícil, né? Já o Southgate também deu umas mudadas ali, rodou um pouquinho o time, botou o Walker, né? O Henderson e o Rashford na equipe. Acabou dando certo no segundo tempo, como a gente vai ver, né? Mas se puder comentar pra gente, cara, como é que foi principalmente a seleção da Inglaterra, porque de Gales acho que todo mundo sabe mais ou menos como é que foi, né? Mas comentar como é que foi o primeiro tempo, a mudança do segundo, e antes, na verdade, só rapidamente, a gente teve ingleses e galeses juntos, né? As duas seleções fazendo aquela abaixada, aquela ajoelhada como protesto ali antes da partida, né? Complementando que ficou no tweet mais embaixo que o Foden também foi titular, então ele trocou 2 do trio de ataque, né? Ah, sim. Ele trocou o Sterling pelo Rashford e o Mason Mount, né? E o Saka pelo Mason Mount? Não. Não, o Mason Mount foi pelo Henderson. Claro. Então ele fez 4 mudanças. E a gente viu que o Alexander-Arnold, ele tá tão em baixa, cara, que ele começa a Copa com o Trippier, porque o Walker não tava 100%, né? O Walker tava se recuperando de uma cirurgia. Então ele começa a Copa com o Trippier. Quando o Walker se recupera, entra o Walker. Ou seja, a gente teve a confirmação de que o Arnold é a terceira opção para lateral direito da Inglaterra. O que é até chocante falar isso em voz alta, porque o Arnold é considerado amplamente aí por todo mundo que acompanha o futebol europeu como
um dos melhores jogadores da geração dele, né? Não só um dos melhores laterais, um dos melhores jogadores. Porque o que esse cara joga de bola, assim, é absurdo. Ele é um craque de bola. Com a bola no pé, pra mim, ele é craque. Isso não é nem discussão pra maioria das pessoas, pelo menos é o que eu acho. Porque todo mundo vê o que esse cara produz, né? Mas justamente por conta das questões táticas dele, né? Pela questão mais sem bola e tal, ele acaba que tá se tornando um jogador muito questionado. É aquilo que você falou, cara. O primeiro tempo foi terrível, cara. O primeiro tempo não teve quase nada. Eu acho que o único lance que realmente dá pra você citar desse primeiro tempo é um lance do Rashford, que o Harry Kane dá um passe pra ele. Ele sai na cara do gol, finaliza, o Ward faz a defesa, mas de resto, muito pouco produtivo. O País de Gales não estava muito afim de atacar, né? Apesar deles precisarem vencer para sonhar com a classificação. Mas eles praticamente não pegaram na bola, pra galera ter uma noção aí. Foi 74% de posse de bola. Só que a Inglaterra tinha essa posse, mas também meio que não sabia muito o que fazer com ela. Então eles ficavam muito tocando pro lado, tentavam jogada, faziam um cruzamento, mandava a bola no Rashford, depois mandava no Foden, e assim ficou por muito tempo, sem conseguirem produzir quase nada. E eu já tava olhando assim, cara, e pensando, putz, vida, já vem outro 0x0 da Inglaterra, cara, não acredito nisso. Justamente esse jogo, que é o único que eu posso assistir nesse horário, vai ser um 0x0. Só que, sei lá o que é que o Southgate fez no segundo tempo. Ele deve ter dado o espinafre pro Rashford, porque depois que voltou pra segunda etapa, o moleque simplesmente destruiu o jogo. Então, ele tinha ido mal no primeiro tempo, tá? Tinha sido um primeiro tempo ruim do Rashford. Só que sai uma falta ali, uma falta perto da área, e ele pede pra bater, né? Pra quem conhece ele do Manchester United, ele gosta de bater falta. Inclusive, ele já fez um baita de um golaço pelo United contra o Chelsea, de falta. E aí ele bateu no canto do goleiro. Assim, teve gente que disse que foi falha. Eu acho que se fosse um goleiro melhor, teria pegado essa bola, tá? O goleiro meio que deu um passinho pra direita, e quando ele viu que a bola tava vindo na esquerda, ele não deu mais tempo dele catar a bola. Eu acho que se fosse um goleiro de nível mais alto, pra quem não sabe, esse cara é reserva do País de Gales, né? O goleiro titular era o Hennessy, que foi expulso na partida contra o Irã, logo na reta final do jogo. Então, esse cara, ele não estava bem no jogo, né? Teve essa falta aí que ele poderia ter defendido. Mas eu acho que a falha mais gritante, mais realmente feia, foi no terceiro gol, né? O segundo gol do Rashford, ele faz uma jogada bonita ali pelo lado direito, corta pro meio, finaliza de perna esquerda e a bola passa no meio das pernas do cidadão, cara. Assim, foi um chute forte do Rashford, tá? Não tô dizendo que não foi. Ele pegou bem na bola. Só que, cara, goleiro que se preze não pode tomar um chute no meio das suas pernas, cara. Assim, isso não existe, tá ligado? Essa coisa de pelada, sabe? Não tem muito pra onde correr. Ele realmente fez uma partida ruim, o que não tira o mérito do Rashford, tá? Ele fez um baita no segundo tempo. Ele poderia ter saído com hat-trick, tá? Ele teve umas 2 chances ali de fazer um terceiro gol. Ficou muito perto de sair com hat-trick. Só que aí depois o Southgate substituiu. Até colocou o Alexander-Arnold, colocou o Jack Grealish. E a Inglaterra teve chances de golear. Poderia ter feito 4, 5. O País de Gales estava entregue no jogo, cara. No primeiro tempo, como eu disse, eles ficaram recuados ali. Eles precisavam buscar a vitória, mas também não estavam com muita vontade. Ficaram recuados e tal. Mas no segundo tempo, depois que saiu o gol de falta do Rashford, eles ficam entregues no jogo. Então a Inglaterra começa a criar uma chance atrás da outra. Eu acho que se esse time da Inglaterra fosse mais acertado, como o Brasil, como a Espanha, eles teriam metido uma goleada absurda, porque os caras de Gales não estavam mais oferecendo resistência, cara. Tava muito feio a situação. Então a Inglaterra fez o mínimo que tinha que fazer. Se tornou o melhor ataque da Copa por enquanto, né? A gente vai ter que esperar a terceira rodada terminar pra confirmar. E eu acho que eles vão chegar bem pro mata-mata. Eu acho que poderia ter sido pior, sabe? Eu acho que tinha gente esperando que a Inglaterra fosse fazer uma fase de grupos até pior do que essa. Eu acho que ia passar dificuldade, porque a Inglaterra... Eu também. A gente sempre, tá até ficando chato que a gente sempre tem que lembrar, mas eles vinham sem vencer na Nations, rebaixados na Nations League. O pessoal pedindo a cabeça do Southgate, né? Então era aquela coisa, tinha muito talento, mas a gente tinha muita... Com os resultados recentes, não passava confiança pra ninguém, né? Então, eu achei que eles iam sofrer, achei que eles iam entrar nervosos na Copa e tal. Talvez aquele 6x2 na estreia já deu uma tranquilizada total, né? É que assim, a seleção de Gales a gente sabia que não era muito forte, mas, cara, os bichos classificaram pra Copa do Mundo com muita luta, né? Eles estavam comemorando muito uma classificação depois de 64 anos fora de Copa do Mundo. E chegaram pra essa competição e, cara, jogaram um futebol péssimo, cara. Péssimo. Eu tava até brincando no Twitter que não seria absurdo alguém defender que o Qatar jogou melhor que eles, porque o Qatar teve um segundo tempo interessante contra o Senegal. Criou algumas chances, pô, o Mendy fez 2 defesas brilhantes lá, porque o Qatar foi pra cima, criou chances. E, cara, Gales, seleção de Gales,
assim, não teve nada, cara. Não defendeu bem, não atacou bem, não fez nada nessa Copa do Mundo, né? E uma das coisas que a gente também destaca é que o Gareth Bale, na primeira partida da Copa, ele faz um jogo ruim, mas ele sofre o pênalti e bate o pênalti e ganha e empata o jogo pra Gales. Então, até que saiu com um saldo positivo. Mas no jogo anterior contra o Irã, que Gales perde, ele não jogou nada. E hoje, parece que ele também não jogou nada e ainda saiu no intervalo, né? Pro Bale, olha, pro Bale sair da seleção de Gales é porque, tipo assim, tava deprimente, eu imagino, porque não tem como, o bicho geralmente ele está em campo mesmo se tiver sem correr, tá ligado? Se ele tiver parado em campo, geralmente ele fica. Então, pra ele ter sido substituído, eu imagino que a atuação dele tava, assim, deprimente, né? Ilustrando em números, ele deu um passe e perdeu a bola 5 vezes no primeiro tempo. Então, assim, ele tava sendo aquele gigantesco cemitério de jogada, tá ligado? Os caras de Gales procuravam ele, tocavam a bola nele, e os defensores da Inglaterra, os volantes ali, os meios da Inglaterra, tomavam a bola dele como se ele fosse um bêbado, sabe? Parecia que era um cara que tinha tomado um litro de cachaça e tava ali no meio do campo, que os caras iam tomar a bola dele como se ele não fosse nada. Eu acho que, sinceramente, cara, o Bale ele tá muito longe de estar preparado para uma Copa do Mundo. O que é triste, porque esse é um dos maiores jogadores da história do país de Gales, é um cara que sempre jogou com muito amor pelo seu país, ninguém pode questionar o comprometimento do Bale com o país de Gales. Ele até brinca, né, que Gales foi mais importante para ele do que o Real Madrid, mas deu azar, cara, porque justamente quando ele conseguiu ajudar a Gales a se classificar para a Copa, foi justamente quando ele não estava bem para jogar uma Copa. Então você pega o nível do Bale na Eurocopa de 2016, meu irmão, o que o Bale jogou naquela Eurocopa de 2016 foi palhaçada, cara. Foi brincadeira, ele foi um dos melhores jogadores do torneio, ele jogou demais. E assim, por Gales, cara, não é, você jogou demais pela Alemanha, pela França, pela Espanha, ele jogou pra caralho por Gales, cara. Então, se fosse aquele Bale daquela época, talvez Gales poderia até ter sonhado em avançar de fase. Mas esse Bale de hoje, cara, muito, muito, muito aquém do que ele era no auge. E cara, na verdade, assim, não é nem só de 2016, não, tá? Olha só, isso aqui 2021, um ano e meio atrás. Eu vou mostrar um dado do Bale, que eu lembro muito bem dessa partida aqui. O Opta Joe, na Eurocopa de 2020, que foi jogado em 2021, né? Começou a coletar dados da Eurocopa em 1980. Desde então, nenhum jogador tinha conseguido criar 5 chances claras de gol em um jogo, como o Bale criou naquela Eurocopa. Pra vocês terem uma ideia, em 2016... o Kevin De Bruyne e o Ramsey lideraram o quesito com 5 chances no campeonato inteiro. Então, cara, eu tô falando de um ano e meio atrás. O Bale fez uma atuação histórica por Gales numa Eurocopa há um ano e meio atrás. Foi bem naquela Euro. E hoje ele parece um fantasma, né? Então eu acho que... eu não sei, é aquela coisa, né? Quem sou eu pra ficar falando quando que alguém deve se aposentar ou não, né? Mas me parece que também, assim como... a gente tava falando da seleção da Bélgica depois da Copa do Mundo, vai ter que ter uma renovação forçada aqui, porque os caras não podem ir pra mais um ciclo. Tudo bem que são jogadores históricos, mas eles não podem ir pra mais um ciclo de Eurocopa, de Copa do Mundo, com o Bale fantasma, o Aaron Ramsey um morto-vivo e o Joe Allen como os principais jogadores da seleção. Tipo, os craques da seleção são 3 caras falecidos ali no gramado, né? E o Man of the Match, aí, o melhor jogador da partida, a gente acabou escolhendo o Marcus Rashford, né? Ele tentou 6 finalizações, meteu 2 gols aí, acabou sendo altamente decisivo. Ele que... eu fico muito feliz quando o Rashford vai bem, porque o que esse cara foi massacrado por uma parte escrota da população inglesa, quando durante a pandemia ele queria nada mais, nada menos do que garantir alimentação, comida para crianças que, com o lockdown, né, com o fechamento de escolas e tal, não teriam a chance de se alimentar durante um dia, porque muitas dessas crianças, mesmo na Inglaterra, tá? A gente pensa em Inglaterra, um país de alto nível e tal, de primeiro mundo. Durante a pandemia, com o fechamento das escolas, muitas crianças comiam na escola. E quando foram pra casa e ficaram trancadas, não tinham alimento. E aí o Rashford fez uma campanha, né? Ganhou muita popularidade essa campanha dele pra conseguir alimentar as crianças. E ele foi massacrado por uma parte da população inglesa. Cara, assim, um tom racista nas críticas em relação a ele, né? E agora esses arrombados devem estar tudo na casa deles lá, né, acompanhando a Copa do Mundo e tendo que bater palma pro Rashford.
que é um cara sensacional. Então o Irã contra os Estados Unidos valia a vaga, quem ganhasse tava na próxima fase. O Irã veio com apenas uma alteração em relação ao time que jogou bem contra Gales, cara. Vieram só com um goleiro diferente, né? Enquanto nos Estados Unidos eles trocaram botando o Sargent lá na centroavança e o Carter Vickers na defesa, ganhando a vaga do Zimmerman. Era um jogo que também a gente destacou que tinha vários aspectos políticos, geopolíticos aí, né, envolvidos extra-campo. Teve polêmica dos Estados Unidos provocando o Irã antes e tal. Mas assim, dentro de campo o que a gente viu foi, acredito que mais ou menos como foi a questão do Equador. O Irã chegou com uma partida interessante nas costas, com uma vitória que eles tinham conseguido, cara, arrancar com muita luta, muita garra, muita ambição, né, contra o país de Gales. E não conseguiram desenvolver nem uma parte do desempenho que eles tiveram naquela partida nesse jogo contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, mais ou menos como foi também aquele jogo entre Equador e Senegal, os Estados Unidos foi Senegal aqui. Os Estados Unidos conseguiu controlar a partida, conseguiu dominar a partida, conseguiu impedir praticamente que o Irã criasse qualquer chance clara, né? Então foi uma atuação muito decepcionante do Irã, que praticamente ficou enrolado no jogo americano, no meio campo dos três lá, né, que estão muito bem nos Estados Unidos, que são o Adams, o Musa e o McKinney. Ficaram enrolados ali, não conseguiram criar muita coisa. O Azmoun, que é um dos principais atacantes do Irã, foi substituído no intervalo. Então eu só lembro de uma chance clara deles, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas basicamente os Estados Unidos abre o jogo, abre o placar com uma bela bola dos três estadunidenses que jogam nos times grandes, né? O McKinney da Juventus manda um lançamento perfeito pro Serginho Dest, que pertence ao Barcelona, né? O Dest manda de cabeça pro meio da área e o Pulisic chega ali como um centroavante, digamos assim, chega como um oportunista, só empurrando ela pro fundo do gol vazio. Só que meu irmãozinho, ele dá uma porrada nesse goleirão aqui, cara, do Beiran Vando, né? Tá aqui, ó. O bicho... Eu acho essa foto muito engraçada, que parece que ele tá, sei lá, lambendo o umbigo do cara ou mordendo a costela do goleiro, uma coisa assim, cara. Esse cara de novo envolvido em choque, né, cara? No primeiro jogo ele quase quebrou o nariz num choque lá com o cara do time dele, agora com o Pulisic. Ele até ficou de fora do segundo jogo por causa disso mesmo, ele sendo titular absoluto. Voltou agora e quase matou o Pulisic com uma tetada na cara. E aí o jogo foi pro intervalo, 1 a 0 pros Estados Unidos e, cara... O Irã praticamente não criava nada e os Estados Unidos muito bem na partida, controlando tudo e criando algumas chances claras, né? O EA, cara, teve uma chance que, cara, pra quem não lembra, né? O Timóteo Weah é filho do grande George Weah. E o Timóteo Weah, cara, tem uma bola que vem assim na área pra ele, limpa, mano. Ela desce do céu, assim, quase como um presente divino, assim, pra ele. E ele sozinho, o bicho se precipita de uma maneira... E dá uma cabeçada recuando pro goleiro que, cara, ele como um atacante, olha, foi muito juvenil nessa jogada. Depois ele faz um gol impedido, né, que ele correu um pouquinho atrasadinho, mas quase que ele faz um belo gol. Ele também tem um contra-ataque, três estadunidenses contra 2 iranianos e ele mata o contra-ataque errando o passe, né. Então ele teve uma partida que ele teve vários momentos chave pra fazer gol e acabou errando nas três vezes, né. Mas de qualquer maneira, os Estados Unidos teve chances claras pra fazer o gol. No primeiro tempo aqui, a gente pode ver que eles sinalizaram 9 vezes pro gol e o Irã 0. Aí tu pode falar, não, o Irã entrou sentado na vantagem, porque o Irã poderia empatar pra passar de fase. Só que, cara, tomou 1 a 0 e não conseguiu reagir, né? Esse é o problema quando tu entra tentando pensar no empate. E no final das contas, mesmo... Curioso porque Diga. Isso aconteceu 2 vezes hoje, né? O Equador entrou precisando empatar, o Irã entrou precisando empatar e os dois se ferraram. Cara, os jogos foram muito semelhantes no sentido de... Um time entrou precisando empatar, que tinha vindo de um jogo bom e não jogou nada e foi controlado, dominado pelo outro time. Foi bem semelhante o panorama das duas partidas. E reforça aquele ditado que quando você entra pra empatar, você tá mais perto da derrota do que da vitória, né? Porque você entra acomodado, enquanto que o outro time que precisa ganhar, os caras vão entrar com a faca entre os dentes, vão entrar muito mais acesos, indo pra cima pra buscar o gol. E no final das contas, cara, o Irã, eu me lembro de uma grande chance que eles tiveram já mais pro final, que foi um camarada chamado Godos, acho, Godos. Ele recebe uma bola na área, consegue fazer um giro e chuta muito perto, assim, aquela bola poderia ter entrado e poderia ter classificado o Irã, mas ele errou. E depois, no último lance da partida, veio uma bola pro Taremi. O Taremi tem a chance de fazer o gol, só que ele chega meio desequilibrado, ele cai, não consegue chutar. E aí os iranianos ficam indignados, pedindo pênalti, mas chega o replay, cara, infelizmente não foi nada. Eu tava torcendo pra que fosse pênalti, porque eu sinceramente tava torcendo pro Irã, né, contra os Estados Unidos, mas não foi absolutamente nada, então o juiz não marcou, seguiu o jogo, acabou.
Estados Unidos classificou com esse 1-0 aí na última rodada, né? E uma coisa impressionante nos Estados Unidos, cara, se a gente olhar aqui o desempenho deles, eles criaram de gols esperados, mas teve algumas chances claras ali que eles poderiam ter até feito mais de um gol, né? De repente ter ganhado de 2, 3-0, alguma coisa assim. Mas esse meio campo aqui, esse trio aqui, cara, esse trio aqui vem sendo um dos melhores meio campos da Copa, eu acho, cara. O Tyler Adams foi escolhido como o nosso craque da partida hoje, pela segunda vez já que a gente escolhe ele, né? 7 duelos vencidos, 4 ações defensivas. Um camarada que também fez uma jogada brilhante no momento de sair pra um contra-ataque lá. Ele tá muito bem, se destacando bastante nessa Copa do Mundo. Esse garoto Musa também. E o McKinney que, pra mim, vinha sendo o melhor do jogo até o momento que ele saiu. Só que como ele saiu muito cedo, eu acabei escolhendo o Tyler Adams pra Man of the Match. Mas o McKinney, ele... Assim, eu até postei no Twitter que muitos falam do Pulisic, né? Porque o Pulisic teve aquele início de carreira com muita promessa lá no Dortmund. Depois teve uma transferência interessante pro Chelsea, mas acho que ele nunca conseguiu repetir ou comprovar o potencial dele dentro de campo, né? Pra mim é um jogador pra lá de mediano, pra ser bem sincero. E o McKinney eu vejo como um jogador mais pronto, mais talentoso dessa geração estadunidense aqui. É um jogador muito bom, controla bem o meio campo, ele tem passe. Hoje é ele que desbloqueia a defesa do Irã pra abrir o placar, né? Ele que manda uma bola lá no Timothy Weah na ponta direita. Depois tem outra bola que ele manda também pra um gol que foi anulado. Então o McKinney jogou muito bem, apesar da notinha dele pequena ali. E cara, uma coisa que Uma foi curiosidade aqui, Pedro. Diga. Quanto a esses três caras, ó. O Musa tem 20 anos de idade, o Tyler Adams tem 23 e o McKinney tem 24. Então, assim, é um trio sólido, entrosado, que já tá indo muito bem na Copa do Mundo. E os caras são todos com menos de 25 anos de idade. Imagina o quanto esses caras ainda vão jogar pelos Estados Unidos. E são caras para você ficar de olho. O McKinney já tá num grande clube, já o Adams e o Musa não. São dois caras... Em breve, né? Talvez até depois dessa Copa do Mundo, podem figurar em clubes mais relevantes do futebol europeu. Com certeza. E uma coisa muito interessante dos Estados Unidos é que acho que eles não encantaram em nenhum momento. Tipo assim, fizeram bons jogos, né? Na estreia fizeram um bom jogo contra País de Gales no primeiro tempo, depois no segundo eles foram mal. Contra a Inglaterra conseguiram parar a Inglaterra e hoje eles controlaram a maior parte da partida, então foi um bom desempenho. Não foi um desempenho encantador dos Estados Unidos, mas foram sólidos nessa Copa do Mundo e tomaram só um gol. E só um gol de pênalti. Essa que é a mais pura realidade. Eles vencem o Irã por 1-0. Eles empatam com Gales 1-1 e aí o Bale faz o gol de pênalti, né? E contra a Inglaterra foi 0-0. Então eles fazendo poucos gols, mas também com uma defesa muito sólida por enquanto, né? Então até por isso depois, na hora que a gente for comentar sobre o jogo das oitavas de final, acho que os Estados Unidos não é tão carta fora do baralho quanto se pode imaginar, né?